Olá, planejadores e planejadoras deste Brasil, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse vídeo. Eu sou a Jane, fundadora da Planeje Seu CV, um método que vai fazer você encontrar o seu diferencial sendo exatamente quem você é. Hoje nós vamos falar sobre o que significa ser um analista. Isso mesmo. Se você hoje é um analista comercial, se você é um analista financeiro, seja lá em que área você está, eu vou falar um pouquinho sobre o que é esperado de um analista, tá? Então, pessoal, eu já fiz um vídeo antes sobre o papel do assistente, tá? E eu vou subindo conforme a hierarquia, né? Como eu já falei para vocês, gente, essa hierarquia que a gente tem hoje nas empresas, ela é uma hierarquia de exército, né? Então, ela é antiquíssima, né? Esse sistema que a gente tem hoje, todas as empresas, é um sistema de exército. Então, gente, as coisas ainda funcionam um pouquinho como um exército, né? Existem já mudanças, né, desse sistema, né? Tem gente que diz que esse sistema não é tão eficiente, então busca-se um outro tipo de hierarquia mais aberto, que dê eficiência à empresa, né, como um todo. Porque o que acontece? Quando existe muita hierarquia, gente, numa empresa, as decisões demoram muito para acontecer, tá? E quando as decisões acontecem, pode ser tarde demais, né? Então, as empresas hoje, como o mundo está mudando um pouco mais rápido do que antes, devido à internet, devido a todas as comunicações que a gente tem, existe uma busca por minimizar esse sistema hierárquico de vários avais, várias aprovações para um certo assunto, né? Minha mãe mesmo estava falando hoje, que ela estava vendo no jornal, que o Macro, né, aquela rede de atacadista, está saindo do Brasil. Por quê? Porque eles demoraram muito para tomar a decisão de abrir para o público em geral, né? Enquanto outros mercados atacadistas já estavam abrindo para o público pessoa física. Então, às vezes, gente, essa hierarquia muito cheia de níveis, ela tira a eficiência das empresas e ela demora, ela faz o processo de aprovação de ideias, ele fica muito demorado, tá? Então, pode ser uma coisa boa, porque, bom né, porque a gente viveu já vários séculos nessa hierarquia, né, nesse sistema, tem sua parte boa, né? Mas também tem sua parte ruim, tá? Agora, o analista, gente, como eu falei lá no outro vídeo, o assistente, ele é o cara que prepara o analista. Naquele outro vídeo, eu coloquei o analista como um soldado, né? Então, a gente pode pegar esse exemplo do que é ser um analista. Então, vamos lá. O analista, num time, ele é o soldado que vai para o campo de batalha, né? Então, vamos supor, a gente tem uma área ali, uma área bonitinha, com um assistente, um analista, um gerente e o diretor, né? Às vezes, o assistente vai ser um contratado e às vezes o assistente vai ser um estagiário. Então, às vezes é comum o analista ser o chefe desse assistente, tá? E em algumas empresas, não, o gerente gosta de comandar todos. Então, daí vai depender. Mas o que é legal do analista? O analista, ele já tem chão para desenvolver pessoas, né? Aliás, eu digo que o assistente também tem esse chão para desenvolver pessoas, né? Porque o assistente, a gente, quando a gente está no time, a gente pode melhorar as pessoas, a gente pode mudar as pessoas, né? Não assim radicalmente, né? Radicalmente ninguém muda, todo mundo odeia mudança radical. Mas assim, a gente vai colocando uma ideia, fazendo as coisas um pouco diferentes, até que aquilo seja observado pela chefia, seja visto como bom, e dali vai partir uma mudança, que às vezes, gente, começou com o assistente. Então, assim, quando um assistente propõe mudanças, acontece, mais devagar, mas acontece. O analista, ele já por estar um pouco acima do assistente, ele já tem mais poder de fala. O que acontece? Ele é o soldado, ele vai para o campo de batalha, ele vê as armas lá que o outro exército tem, ele vê o que o time oposto tem, que vocês não têm, que o time de vocês não tem, e ele vai comunicando isso, né? Então, o analista, ele vai ter que ser um grande observador, ele vai, muitas vezes, operacionalizar tudo do time dele, assim, ele vai saber, claro, do estratégico, ele vai ter que passar isso para o assistente, ajudar ele a ir para o campo de batalha, e ele vai precisar dessa informação lá do diretor, que é estratégica. Lembra, o que é informação estratégica? O diretor fala, o nosso exército vai fazer uma guerra com várias trincheiras, o nosso exército vai atacar só com flecha, não vai atacar com arma de fogo, o nosso exército vai ter drones, sabe? E assim, a gente vai no caminho reto? Não, a gente vai no caminho sinuoso. Isso que é a estratégia, né? Então, o analista também precisa saber da estratégia, como é que vai ser, porque afinal de contas ele é o soldado, né? Ele que vai operacionalizar a coisa. Trazendo agora para o nosso mundo, o que é um analista? Às vezes é o cara que pega muito dados para a área, né? Porque ele acaba vendo o que o cliente tem, que o cliente ou o concorrente tem, ele traz para a nossa realidade para que a gente possa fazer pesquisas para ver a viabilidade daquele negócio. O que mais que ele faz? Ele encontra o cliente,
né? Então, muitas vezes ele encontra o cliente, ele pega os problemas do cliente, ele resolve. Isso, assim, depende muito, né, de empresas em empresas, de gerentes e gerentes, a ver quanto o seu gerente deixa você fazer isso, quanto o seu gerente confia em você. Mas você, como analista, já tem o poder de fazer isso, né? Então, encontrar com os clientes, e vamos supor, se na sua empresa é uma coisa do seu gerente, o que custa você falar para o seu gerente, posso ir na reunião com fulano? Porque enquanto você falar com ele, eu vou anotando, para depois ver como é que a gente pode fazer aquilo que é esperado por ele, como é que a gente pode entregar aquilo. Então, você já tem muita capacidade por você ser já o soldado, aquele que coleta dados da área, aquele que produz os relatórios da área, né? Então, o analista, ele vai fazer muito esse trabalho analítico mesmo, de analisar dados, de produzir relatórios da área, de encontrar com o cliente, de anotar dados. Então, ele é um cara super observador, né? Porque ele vai observar o cliente, ele vai observar o concorrente, ele vai observar o mercado, ele vai observar as tendências, né? Então, por ele ser muito observador, ele acaba pegando um monte de insight para levar de volta para a área, que no caso é a gerente dele, né, o diretor dele ou a diretora dele, né. Então, eu acho o analista um cargo riquíssimo. Gosto bastante do analista, porque ele é o cara que operacionaliza a estratégia, né. Uma coisa é o diretor falar que quer que o ataque lá da guerra seja feito de um jeito. A outra coisa é o analista dar um input dele. O analista chegar e falar, mas olha só, eu fiz essa estratégia, eu fui nesse caminho, não deu certo. Não deu certo, porque aquele caminho era um caminho que tinha muita pedra, não dava para andar direito. Então, assim, o diretor, né, se ele for um cara esperto, ele vai querer escutar todos os membros da equipe, né? Ele vai querer escutar o assistente, ele vai querer escutar o analista, muito, muito. Ele vai querer escutar o gerente também, né? Então, assim, é por isso que os diretores têm que ficar muito alerta ao que todo o time está fazendo, ao que toda a equipe está fazendo, e ter conversas frequentes com todos os papéis da equipe, né? Não só naquela hierarquiazinha do diretor só falar com o gerente só fala com o analista só fala com o assistente, né? Isso seria um erro. É bom o diretor aqui ter contato com o assistente, é bom o diretor ter contato com o analista, é bom o diretor ter contato com o gerente, né? Eu, se fosse diretora, não por assim, não confiar, mas assim, eu ia gostar de saber da boca do analista o que ele estava achando da estratégia, como que era a operacionalização dessa estratégia que eu tracei, né? Então, é muito importante esse papel do analista. Eu, particularmente, gosto bastante desse papel do analista, por ele ser, assim, um cara-chave em qualquer time. Se você é analista, compartilha aqui qual que é a sua experiência hoje e qual que é o seu desafio hoje, né? O que você tem de desafios? Porque, gente, para o analista crescer para gerente, isso eu vejo muito nos meus currículos, para o analista crescer e ocupar o cargo de gerente, o que falta? Só falta ele gerir equipes. Gerir equipe, gente. Então, assim, para você virar gerente, você tem que provar que você aí, analista, é capaz de entender a estratégia da empresa e a estratégia da área. É capaz de mensurar seus resultados. Isso é o que mais acontece nos meus currículos de gap. As pessoas não sabem os resultados que elas geram, né? Que mais? Depois dos resultados, gente, vocês têm que mostrar um poder de influenciar as pessoas. Para o bem, é claro, para que as pessoas lutem em prol de um objetivo, né? Por quê? Porque para você virar gerente, você vai ter que provar que as pessoas querem remar o barquinho com você e que elas vão entregar aquele resultado final, né? Que é a direção para a qual elas estão remando o barquinho. Então, para você crescer como analista, você tem meio que a faca e o queijo na mão. Só que, assim, tente, às vezes, se enfiar em algum outro projeto diferente da área, tente ver se tem algum projeto para você se voluntariar, no qual você possa ter um pouco a experiência de gerente, porque para ser gerente vai faltar a parte de gerenciar pessoas, a parte de influenciar pessoas, a parte de que você é capaz de fazer todo mundo remar o barquinho para chegar no objetivo em comum. Então é isso, gente. Quem quiser fazer algum comentário sobre o papel do analista, pode fazer aqui embaixo, vamos conversar, vamos falar sobre o analista. Para o analista crescer, ele está com a faca e o queijo na mão, ele só precisa mostrar mesmo como que ele seria um bom gerente. Beleza, gente? Qualquer dúvida, manda mensagem aqui, me siga lá no Insta, dê um like aqui no vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos, isso me ajuda a crescer. E eu vou colocar aqui embaixo todos os links para os meus cursos, o método Planeje em português, que é o método no qual eu edito o seu currículo, edito a sua carta de apresentação e seu perfil no LinkedIn, o método Planeje em inglês, no qual eu também faço tudo, mas em inglês, e o curso da Planeje online por R$ 79,90, que você vai assistir e você vai fazer tudo você mesmo ou você mesma do jeito que você quiser e na hora que você quiser. Beleza, gente?
Obrigado por assistir, obrigado pelo like, beijão, tchau!